E a gente está de volta com o nosso Ver Mais. Vai mandando mensagem para mim no 43 999520380. O câncer infantil corresponde a um grupo de várias doenças que tem em comum o crescimento descontrolado de células anormais que pode ocorrer em qualquer local do organismo. Os mais frequentes na infância e na adolescência são as leucemias, que afetam os glóbulos brancos do sangue, e os do sistema nervoso central e linfomas. No Brasil, o câncer já representa a primeira causa de morte pela doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. E por isso a importância do diagnóstico precoce para aumentar as chances de cura da doença. Como hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil, eu convidei o médico oncopediatra, Dr. Daniel Vieira, e o Carlos Pirani, da ONG Viver, para conversar comigo. Gente, obrigada que vocês vieram. Um assunto super sério, super importante. Não tinha como a gente deixar passar em branco. Já falei para o Carlos que ele não precisa nem falar. Falou assim, estou indo. Obrigada, tá, Carlos? Obrigada por ter vindo. A gente que agradece pela oportunidade de estar aqui mais uma vez para falar desse tema que a gente bate na tecla o ano inteiro, né? Mas hoje é um dia dedicado a isso. Dia Mundial de Combate, né? Então é excelente a gente poder estar aqui hoje com o Dr. Daniel, que é um dos oncopediatras que atende as crianças no Hospital do Câncer, que são assistidas pela ONG Viver, para falar um pouquinho mais tecnicamente sobre isso pra gente, né, Sara? Diagnóstico precoce é o canal. Isso. Tá. Obrigado pelo convite, Sara. Realmente, o câncer infantil, ele não tem é diferente do câncer do adulto que você consegue prevenir. Ele é um câncer que você tem que diagnosticar ele precocemente, porque ele tem uma possibilidade de espalhar, de evoluir para uma fatalidade muito grande. E como você não previne, porque você não tem uma causa que determina, então você precisa ter atento a alguns sinais ali para fazer o diagnóstico mais precoce possível. E quais são esses sinais? Então, o que a gente tem que ficar atento com as nossas crianças? Todo mundo acha assim, ficar atento assim, que a gente se confunde muito com sintomas que podem ser ali até muito parecidos com algumas infecções e tudo mais. Então, ficar atento com febres, principalmente febres prolongadas, que você não consegue determinar uma causa. Manchas roxas pelo corpo também, sem uma causa aparente, sem uma batida, sem ter um trauma no local. Edemas, ou então inchaço ali em articulações, ou dores ósseas, que você também não teve um trauma, que você também não teve uma batida no local, que aparece de maneira indeterminada. Algumas lesões esbranquiçadas no olho do retinoblastoma. Então, antigamente era muito comum fazer o diagnóstico do retinoblastoma nas festinhas de aniversário, que você ia lá trocar a fotografia com flash. Hoje em dia nem tem mais, difícil usar flash, né? Exatamente, hoje, e aí a gente perde, porque antigamente se fazia muito o diagnóstico desse jeito, que você fazia o flash, ficava aquele reflexo branco, a mãe olhava a foto e falava assim, nossa, tem alguma coisa errada no olhinho do meu filho, vamos investigar. Então, isso também pode ser uma causa de câncer. A gente tem as anemias, então as anemias inexplicadas, que também pode estar relacionada. Dores de cabeça, principalmente dores de cabeça associada com que acorda a criança no meio da noite. Então, uma dor de cabeça de intensidade muito intensa, que às vezes tem vômitos associados. Então, isso tudo pode ser sinais do câncer. Então, a gente tem que estar atento a esses sinais, que isso pode se determinar de salvar ou não a vida da criança. Perda de peso também? E perda de peso inexplicada, aquela criança que de repente começa a perder, começa a ter fraqueza associada também. Isso também é causa pode ser os sintomas do câncer infantil. Você está vendo um videozinho que está falando um pouquinho dos sintomas mais frequentes. Mas pode ser que não seja nada? Pode ser que não. Mas como a prevenção, o diagnóstico precoce é o único caminho realmente, então para a gente ter 80% de cura com o diagnóstico precoce, a gente precisa verificar isso logo. Então, tendo qualquer desses sintomas, leva ao médico, leva no pediatra, que vai acompanhar e de repente vai encaminhar para um oncopediatra ou qualquer outro médico especialista que pode, de repente, tratar o que for. É no olho, às vezes vai passar pelo hospital, o hospital falou, vai precisar do oncopediatra. Sim. E ainda mais que tem alguns sintomas ali, que nem as ínguas, né, que a gente fala, que isso é comum de qualquer infecção de criança. Mas às vezes a criança tem uma infecção, aparece uma íngua, que aquela íngua não regride,
E às vezes o próprio pediatra que está acompanhando, que ele vai seguindo aquilo lá, fala assim, opa, essa íngua não está regredindo, eu tenho essa íngua... Então essa importância daquele médico que está ali seguindo, então de você levar essa criança no pediatra, dele fazer esse segmento, que você às vezes identifica essas doenças um pouco mais precoces. Então fica aí o alerta para os pais, para as mães, para os responsáveis, é muito importante, tá, gente? A gente tem que estar atento. Qualquer indício, não vamos pecar pelo excesso de zelo, né? Excesso de preocupação. O Carlos, que também está aí à frente da ONG Viver, sabe o quão é difícil, né, conviver com isso, porque a ONG Viver faz um trabalho muito bonito, atende não só Londrina, mas várias cidades da região, né? Recebem famílias de quantos municípios? Olha, 76 municípios atualmente. Nossa, isso na Viver, né? E a gente vê no dia a dia mesmo essa dificuldade dos casos que chegam mais tardiamente. Para nós, lá no nosso caso, é o cadastro, né, que a gente faz com a assistente social. Ela já sabe mais ou menos o que aquela família vai enfrentar pela frente. E isso comparado aos que chegam com diagnóstico precoce, a realidade é bem diferente, Sara. Então, por isso que nós decidimos lá em 2019 começar, de fato, fazer campanha pelo diagnóstico precoce, divulgar sinais e sintomas, né? Essa não é a primeira vez que nós estamos aqui na RIC falando sobre isso, não vai ser a última, porque as pessoas precisam conhecer esses sintomas. Como o doutor já falou, você reforçou, o diagnóstico precoce é o único caminho. E para ter diagnóstico precoce, a comunidade tem que saber quais são os sintomas. Exatamente. Importante dizer que nós não estamos aqui para causar um alarde, qualquer febrinha, você vai levar seu filho no médico e tal. Não é isso. É um estado de alerta, né? Mas é para que as pessoas conheçam e se começar a sentir que, pô, estou tratando algo aqui, um problema de saúde no meu filho, e isso não está tendo resultado, tentei de outra forma, não estou tendo resultado, ou esse sintoma está persistindo já há vários dias. Investiga, dá uma olhada. Pode não ser nada, mas você pode salvar a vida da criança por ter um diagnóstico precoce. Quando a gente fala de crianças e adolescentes de 1 a 19 anos, tem uma faixa etária que tem a maior incidência da doença? Depende muito do tipo de doença. Porque a gente divide um pouco as crianças mais jovens dos adolescentes já chegando no adulto jovem. Nas crianças mais jovens, as leucemias e os tumores do sistema nervoso central são os principais. Então, realmente, as anemias, as dores de cabeça, elas são ali o carro-chefe dos sintomas. Quando a gente pensa já no adolescente, já indo para o adulto jovem, que já chegando ali em torno de 18, 19 anos, aí sim, você tem uma diminuição da incidência dos tumores do sistema nervoso central e aumento dos linfomas como causa de câncer infantil também. Então, gente, até os sintomas são diferentes quando são os menores, quando já estão lá mais para adolescência, já chegando na vida adulta, né? Queria agradecer, doutor Daniel, obrigada por ter vindo, foi um prazer recebê-lo, achei importantíssimo, a gente precisa falar, fazer esse alerta, obrigada, as portas estão abertas. Carlos, aqui é a casa da ONG Viver. Tudo que a ONG Viver precisar, a RIC TV Londrina está de braços abertos, portas escancaradas. É só vocês chegarem. A gente fica muito feliz com isso e a gente sente esse acolhimento do Grupo RIC com a gente. Agradecemos aqui em nome de toda a Viver. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, a todos os voluntários, quem está lá. Eu sei que é um trabalho difícil, não é fácil, mas é um trabalho belíssimo e fundamental para a gente, né? Para as crianças e para as famílias que estão sendo assistidas pela ONG Viver nesse momento tão delicado. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Obrigada, doutor. Vai mandando mensagem para mim, 43 999520388.